arte é longa e a vida é breve. Aos jovens que têm alguma pretensão na vida de crescimento, foquem a coisa e vão em cima. Vão em cima que vem. Não tenha dúvida. Que vem. O pensamento positivo, né? Você tem que ter um pensamento positivo. Você tem que... veja só um exemplo. Teu pai participou de tudo isso. Eu tinha uma gana num posto ali na Araçugueta, aquele posto Shell que tem em frente à base aérea. Uhum. Tinha uma gana não, porque eu tinha um imóvel do lado, né? Eu tinha um imóvel do lado e eu tinha aquele imóvel e tinha o posto ali do lado. E eu digo, houve oportunidades de vender o imóvel, mas eu não, sabe, chegava a hora ali, eu me segurava. E o pessoal da Shell, que eu sempre tive muito contato com ele, né, sabiam quão importante era para mim aquele imóvel. Mas eu não tinha a menor possibilidade, né? Imóvel era 6 milhões de reais, um imóvel. Eu não tinha possibilidade assim, sem vender alguma coisa, evidente. Né? Eu digo, comprar isso aqui eu não tenho, porque nunca consegui guardar dinheiro na vida. Aí, um dia, um funcionário da Shell me chamou. Moreira, nós sabemos quão grande é o teu olho naquele imóvel. Te interessa? Eu digo, interessa, mas não tenho como. Não. Nós te vendemos o imóvel e não entra dinheiro no negócio. Mas como assim? Só contrato. Você tem 3 postos com bandeira Shell sem contrato. Nós renovamos o contrato e te damos aquele posto. Veja só. Te damos e você paga aí, deu 1 milhão e pouco, né? E você paga 1 milhão aí em aluguel. Tá feito o negócio. Então você vê. Então são coisas assim que você faz um pensamento positivo e a coisa acontece. Sim. Né? Comprei o imóvel sem investir dinheiro. Investi lá. Michariazinha. Muito pouco comparado ao que era, né? Não, ao que ia ser. E é teu pai que administra. E ele... Até um dia, precisando de dinheiro, que estava, digo, Osmar, não tem um dinheirinho para nós? Ele, não tem, Moreira. Mas eu estou com um cheque de 3 milhões e 200 aqui. Que era meu cheque, né? Que é uma jogada que a gente fez com a Shell, né? Uhum. E eles me deram esse dinheiro e para eu comprar o imóvel deles. Né? Ele diz, estou com 3 milhões aqui. Você está precisando de 50 mil, eu estou com 3.200 aqui. Então são coisas assim que, sabe, vai acontecendo, né? Vai Sim. acontecendo e você não sabe nem justificar o porquê que aconteceu. Uhum. A força do pensamento. Sim, com certeza. É. Pensamento positivo e muita Pensamento bênção de Deus, né? É. E lá veio o imóvel para mim, que foi um dos últimos negócios que eu fiz assim, que marcou. Uhum. Né? E é isso, a trajetória da gente. Existe o mérito, houve trabalho, mas muito mais que isso. Sim. Houve ajuda, houve uma ajuda divina na coisa. Sim. Com certeza. Houve. Queria saber de você, para você deixar uma mensagem para os jovens que querem começar a empreender. Eu sei que você falou, precisa ter ambição, precisa ter o pensamento positivo, fazer as coisas certas. Mas assim, uma mensagem final que você gostaria de deixar para eles e para quem, por exemplo, acha que não vai conseguir, acha que a minha realidade é muito ruim para conseguir construir alguma coisa.
Se a pessoa é negativista, não tem mensagem para uma pessoa negativista. Não tem como. Não tem como. Eu costumo dizer que nem vento será favorável se a nau não souber a que porto se destina. O que é o destino? É ambição. Se a pessoa tiver ambição, consegue. Agora, se não tiver ambição, daí não existe como você dar um conselho para a pessoa. Sabe? É como o viciado em droga. Oh, você vai se acabar, você vai... Não. Ele já focou que o que interessa é o prazer que ele sente naquilo. Né? Então não tem... Eu não teria assim vamos dizer, uma frase de impacto. Ou um conselho, assim, né? Se a pessoa... tem que ver, cada um, que dizem que a pessoa vale por saber o momento exato das coisas. A hora que der a oportunidade, vá. Mas tem que saber se quer. Isso. Né? Tem que saber se quer. Se não quer... Não adianta, pode. Mas se a pessoa não tem força de vontade, também não tem como, né? Não tem o que fazer, nem o que dizer. Ou aquelas pessoas que acham que, não, eu tô na merda, assim, e vou ficar aqui pra sempre, né? Porque a arte é longa e a vida é breve. Então, para você conseguir ser um virtuoso em alguma coisa, você tem que bater bastante, né? Você tem que, como é que diz, tem que ralar bastante. Né? Tem que ralar. Não pode deixar o burro passar encilhado e não montar. Sabe? Passou encilhado, monta que... Né? Então, são isso. Muitas vezes, como eu citei o exemplo do posto, foi um negócio que... acho que uns 10 anos aquele assessor sabia que eu queria o posto. Foi um namoro assim bem longo. Foi bem longo, eu não tinha a menor esperança. Né? Aliás, uma vez até contatei, e aquele posto, aquele lá, a Shell só vende pro operador. Né? Bem no fim, vendeu pro não operador. Mas aquilo ali eu ralei bastante, sabe? Sim. Pensei, e o pensamento positivo ajuda. Então, os jovens que têm alguma pretensão na vida de crescimento, foquem a coisa e vão em cima. Vão em cima que vem. Não tenha dúvida, que vem. Uma hora vem, né? Vem. A pessoa trabalhando com o pensamento positivo, né? Sem pensar no que pode dar ruim. Pensa sempre que vai dar certo, né? Pensa positivo. Exatamente. E pensar sempre assim, que quando a pessoa faz as coisas certas, o Deus abençoa, sabe? Sim. O Deus abençoa, então, uma hora ou outra, vem, sabe? Sim, com certeza. Uma hora ou outra vem. Agora que o ser humano é mesquinho, sabe? Ele, quando vê o outro com sucesso, ele se sente diminuído. Né? Ele se sente diminuído. Então ele sempre atribui o sucesso do outro a alguma falcatrua que fez. Né? Sempre assim. Mas, isso a gente não muda. E como que você lida com isso? Que às vezes tem uma pessoa que tá por perto e tá assim, com essa... Eu posso dizer até que é inveja, né? Com essa inveja. O que você faz pra lidar com isso? Eu ignoro, sabe? Ignoro porque é fraqueza. É fraqueza e é da natureza humana essa fraqueza, sabe? Porque imagine
todo mundo almeja estar bem na vida. E não consegue. Não são todos que conseguem. Poucos conseguem. E então ele tem que atribuir a alguma coisa este fracasso. Né? Ou justificar o sucesso do outro porque o outro teve sorte, ou sei lá, né? As pessoas inventam um monte de desculpa daí. E a vida é assim, sabe? A vida é assim. O sucesso, o teu sucesso mais atrapalha os outros do que ajuda. Sabe? Porque eles não se conformam de não ter tido de ter obtido, né, a mesma coisa que o outro obteve. Mas tem dois tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que sente, nossa, então, ou ele roubou, ou ele teve sorte, alguma coisa Ou errada. ele herdou. Ou herdou. A pessoa É. pensa isso. E tem outro tipo de pessoa que pensa, nossa, se ele fez, eu também posso. Né? Eu acho que tem pessoas também que são positivas, que não são invejosas nesse ponto. Que pensam que, nossa, isso é uma inspiração pra mim. Né? E uma coisa que você diz assim, você tem alguma frustração, você se preocupa com alguma coisa? Claro que a gente tem. Uma das coisas que eu falo também com certa frequência, eu digo, filho meu não teve que trabalhar de empregado de ninguém. Sabe? Não teve. O pai preparou a coisa para eles. Agora, o mérito deles é tocar para frente. A partir dali, né? Isso, crescer mais. Crescer. Mas estão se acordando. Tardiamente. Mas tardiamente não, vamos dizer. Não é tempestiva a coisa, sabe? Mas dá tempo ainda. Sim, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Né? O importante é que eles absorveram aqueles ensinamentos da gente. Se for na dúvida, não queira. Sabe? Não queira, nada na dúvida. Se isso... mas o cara... Por exemplo, coisas... Já tive a oportunidade de participar de leilões, mas alguém está perdendo muito no leilão. Sabe? Sempre tem gente perdendo. Sim. Então, não me parece assim salutar esse tipo de ganho, sabe? São coisinhas que a gente vai sedimentando, sabe? Você sedimenta o teu carreiro, a tua estrada. Né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e daí você vai... a gente fica conversando um mês, se a gente for contar as histórias, que a gente vai se lembrando, sabe? Sim. A gente vai se lembrando de passagem. Por exemplo, sempre quis aluguel, mas de coisas... até li um pensamento de Amador Aguiar. Ele dizia que o lucro há de vir desde que uma atividade produtiva moralmente aceita pela comunidade produtora. Eu exemplifico isso com... Eu tinha um imóvel, tinha um centrinho ali. E um imóvel estava desocupado, chegou alguém lá e queria fazer o tipo de uma boate, sabe? E me ofereceu mais que o dobro do aluguel que corria ali pela redondeza. Eu não quis. Eu digo, não, porque aqui tem esse imóvel, tem isso, aquele tem outro, ali tem a mulher do fulano que atende, como é que vai ter uma boate aqui do lado? Sim, tem famílias ali. Então, são coisinhas assim que ninguém me ensinou, mas eu fui fazendo a minha seleção. Né? Outro exemplo, ali em Tamandaré e em outros lugares que a gente tem as lojas, essas coisas, nunca aceitei que fizesse a mesma
duas atividades, Uma do lado da outra. um concorrendo com o outro, sabe? Pra não prejudicar ninguém. Para não prejudicar. São coisas assim que as pessoas, quem está de fora não entende isso, né? Uhum. Mas muitas vezes isso aí causa até prejuízo, ou deixa de Sim. aumentar a renda. Né? Sim, imagina se você tem duas atividades iguais ali, aí dá concorrência, nenhum dos dois cresce, os dois saem, né? Você acaba Exatamente. perdendo mais. Sim. Então, mas essas são coisas, Andressa, que a gente desenvolveu, sabe? Uhum. Isso não aprendi com ninguém. Né? Eu fui Aprendendo com a aprendendo, vida. ligando os pontinhos, como eu digo, Uhum. coisa que eu faço muito é ligar os pontinhos. Né? E quero dizer que não tenho me dado mal Sim. com isso. Né? Sim. E Foi. é uma virtude que você tem também, né? Uma coisa que é de você. Não querer prejudicar os outros, né? Sim. Não querer fazer ruim pra alguém. Por isso que foi dando certo dessa forma, né? Nunca se prevalecer da necessidade dos outros, sabe? Muito pelo contrário, às vezes você até acaba absorvendo os problemas dos outros, né? Agora mesmo nós temos um caso lá de uma empresa, mas o rapaz é meio estabanado, sabe? Um profissional de mão cheia, mas estabanado. E até procurou uns barracões nossos lá, estou alugando para ele. E eu poderia me prevalecer, que eu sei que ele precisa. Uhum. Pelo contrário, eu já cedi bastante, agora ele quer mais ainda. Vou ceder, Uhum. vou ceder, sabe? Porque é uma pessoa que teu pai conhece. Sempre que eu precisei, eu contei com ele. Uhum. Sempre contei com ele. Mas aos olhos dos outros ele é um aproveitão. Diz, não, pode deixar que ele tenha as coisas boas dele também. Sim. Sim, sempre, você está sempre focado em ajudar os outros mesmo, né? Eu não sou o Papai Noel, né? Não é Mas, assim, né? não sou o Papai Noel, mas eu acho que o meu sucesso depende do sucesso do meu inquilino. Sim, com Né? certeza. Com certeza. Não vou tirar o tubo de oxigênio dele, Uhum. porque ele sucumbe e o meu negócio fica fechado. Me dou muito bem com o teu pai nesse aspecto, que ele diz, Morena, a vantagem tua é que você não... Você absorve o problema. Você vê que se não tiver alugado para ele, embora ele atrasando, tá fechado. Uhum. Né? É bem... Então são coisas que você vai aprendendo na vida. Né? E muitas vezes um empurrãozinho desse que você dá hoje redunda num sucesso tremendo do outro. Né? E certamente quem foi ajudado, por mais que não queira, vai ser lembrado de quem fez alguma coisa. Né? Com certeza. Sim, e também a pessoa que foi ajudada, ela começa a passar isso pra frente, né? Passar para frente. Ela começa a ajudar os outros. Não, Passar pra fui frente. ajudado assim, vou ajudar essa pessoa dessa forma. É como o trânsito. O trânsito, toda gentileza tua gera gentileza lá na frente. Uhum. Deixa o ônibus entrar na tua frente. Dali um pouquinho ele deixa outro carrinho entrar na frente dele. Uhum. Entende? É bem Ele assim. vai criando um comprometimento, né? Aham. A pessoa se compromete de ser gentil porque teve uma gentileza ali atrás. Uhum. Sim, E a vida é isso. Aham. Né? A vida é essa somatória. com certeza. Ah. Com certeza. Procurar não decepcionar as pessoas, principalmente aqueles que acreditam em você. Né? Então, eu acredito que, nossa, tudo que você falou, assim, apesar de ser pouco tempo, né, com certeza vai ser muito valioso para muitas pessoas. Muito obrigada Muito mesmo obrigada. por Estou à estar disposição. compartilhando com a gente isso. Não creio que tenha contribuído muito, mas porque é aquilo que a gente falou. Tudo vai depender da pessoa. Uhum. Todo aquele que for empreender vai estar
deve ter alguma coisa retida dentro dele, ele tem que dar expansão para isso. Sim. Né? Mas que fique uma mensagem de que nunca construa nada baseado no sacrifício de outros. Desde os colaboradores, os funcionários, eles têm que ter no patrão uma certa segurança, sabe? Uhum. Muitas vezes a gente mantém um funcionário mesmo sem precisar dele. Uhum. Que isso dá uma segurança para ele, né? Dá uma segurança. Certamente ele não vai esquecer disso. Né? Com certeza. E é isso, de modo geral é isso aí. Muito obrigada por ter aceitado, né, fazer essa entrevista. Estou à disposição. Estou à disposição de vocês e bola para frente. Isso. Né? Bola para Com frente. certeza. Pessoal que não desanime. Eu tinha um professor que dizia que a gente pensa que já se inventou de tudo na vida, mas tem muita coisa para inventar. Aliás, esqueci de falar desse professor. Foi um grande mentor na minha vida. Grande mentor. Professor Alide Zinedine. Foi diretor do Detran, foi membro do tribunal, foi coronel do Corpo de Bombeiro. E tem inventos registrados com patente internacional, sabe? Legal. Escada de incêndio. Ele tem, já falecido, ele tem uma trajetória maravilhosa, sabe? Foi um grande mentor meu. Grande mentor. E um dia alguém veio trocar um cheque no posto. Eu digo, mas o que você está fazendo? Ah, mas eu trabalho para ele, eu sou eletricista dele, ele quando quer viajar, ele não está dirigindo mais, sou eu que vou. Eu digo, pois esse homem aqui tem um valor sem tamanho para mim. O que aconteceu? Foi me visitar. Olha só. Foi me visitar, foi lá, eu ainda falei para ele, mas professor, foi a montanha que veio a Maomé? Não foi Maomé que foi a montanha. E foi me visitar. Mas dali um pouquinho morreu, né? Mas era era engenheiro. E ele sempre dizia que tem muita coisa a ser inventada. Ele falava que o Paraná foi... Um dos ciclos que teve o Paraná foi o da madeira, né? Uhum. Ele disse, olha, o Paraná foi um produtor de madeira, do pinho, araucária, e não existia um estudo sobre o peso específico da madeira. Quer dizer, cortava a madeira, jogava no rio e ela ia boiando até a serraria. Não existia, foi ele que fez. Nossa. Né? E tantas outras coisas que esse homem fez. Pois esse homem foi me visitar lá no posto. Olha. Então. Gostoso. Mas é isso, meninas. Oxalá eu tenha contribuído com alguma coisa. Com Com certeza certeza contribuiu. contribuiu. Com certeza. Muito obrigada, foi com certeza uma honra pra gente ter você aqui com a gente hoje, pra poder compartilhar tudo isso. Eu que me sinto honrado de ser obrigado por vocês. Muito obrigada.